Muito bem, gente. Vamos virar a página aqui do programa porque temos tempo para mais um assunto aqui neste primeiro bloco. A ex-namorada do músico Marilyn Manson revelou ter sido terrivelmente abusada pelo artista. Paulinha, conta essa história pra gente, por favor. Pois é, a Evan Rachel Wood, que é uma atriz. Para quem assistiu Westworld, conhece bem o trabalho dela. Quem está vendo por imagens está podendo conferir uma foto dela. Ela já tinha falado sobre abusos, sobre esse período de superação que ela estava passando em 2018, mas ela nunca tinha nomeado o abusador, mas muita gente já imaginava que fosse o Marilyn Manson. Ela namorou com ele dos 19 aos 24 anos, então, como eles eram célebres, famosos, todo mundo falou, bom, será que ela está falando do Marilyn Manson? E agora, finalmente, ela resolveu nomeá-lo, e aí ela publicou nas redes sociais esse post dizendo o seguinte, ó, o nome do meu abusador é Brian Warner, também conhecido mundialmente como Marilyn Manson. Ele começou a me aliciar quando eu ainda era uma adolescente e abusou terrivelmente de mim por anos. Eu sofria lavagem cerebral e fui manipulada à submissão. Estou cansada de viver com medo da retaliação, difamação ou de chantagens. Eu estou aqui para expor esse homem perigoso e denunciar às indústrias o que ela passou. Né? E aí, o que acontece? Depois dela falar sobre isso, ela já é uma ativista em relação a essas vítimas de abuso, né? Desde que em 2018 ela falou publicamente sobre isso. E aí a gente teve mais 4 mulheres trazendo relatos detalhados do que passaram com o Marilyn Manson, mulheres que se relacionaram com ele. Então, relacionamentos abusivos que incluíam privação de sono, pacto de sangue, uso de drogas. Uma delas fala de vários estupros, manipulação, ameaças. Então, a própria Evan, ela colocou no stories dela o detalhamento aí dessas mulheres a respeito do que aconteceu, e também de pessoas que trabalharam, por exemplo, na produção do Marilyn Manson e que presenciaram o que ele fazia com ela, momentos em que ela chorava, em que dava para perceber que aquilo ali era um relacionamento bastante abusivo. Bom, a gravadora do Marilyn Manson rompeu o contrato com ele, já emitiu uma nota pública dizendo que não vai nem mais divulgar o trabalho atual e não vai ter mais nenhum trabalho futuro com Marilyn Manson, que já fez um post também nas redes sociais dizendo o seguinte, olha, obviamente minha vida e minha arte são há anos ímãs para a controvérsia, mas essas recentes declarações a meu respeito são distorções horríveis da realidade. Meus relacionamentos íntimos sempre foram completamente consensuais com pessoas que pensavam como eu, independente de como e por que outros estão escolhendo deturpar o passado agora. Essa é a verdade. E quem não conhece o Marilyn Manson, eu acho difícil, porque ele é uma figura bastante polêmica, né? Inclusive, eu já 90, fui. Né? Eu já fui num show do Marilyn Manson. Ele limpou a bunda com uma bíblia. E ele chamava Marilyn Manson exatamente aquela Marilyn Monroe com Charles Manson. Então, era a atriz, né, mais famosa, simbólica dos Estados Unidos, com o serial killer também mais famoso. Tinha muita coisa de sangue, inclusive tem um clipe que ele faz com a Evan Rachel Wood, que é Heart Shaped Glass, que eles transam no meio de sangue, enfim. Realmente, ele sempre colocou-se aí como uma figura bastante polêmica e controversa. Muito bem. A gente estava debatendo aqui, né, Paulinha Carvalho, o caso, né, relatado pela ex-namorada do Marilyn Manson de estupro, certo? De abusos, né? Enfim. Relacionamentos abusivos. Então, a gente tem as denúncias dela e também de mais 4 mulheres. Exato. Joel Pinheiro da Fonseca queria fazer alguns comentários, por favor. Eu acho que é importante distinguir 2 coisas aí. Uma coisa é ele ser uma pessoa terrível, uma pessoa tóxica. Eu conheço esse tipo de pessoa que te puxa para um mundinho particular, cheio de drama o tempo inteiro, e sofrimento, e cria uma relação que é difícil da pessoa se desprender. Coisas terríveis, quando elas falam pacto de sangue, uso de drogas, mas são coisas que elas também, de alguma maneira, participam ali. E outra, condutas realmente criminosas. Chantagem, ameaça, estupro. Daí, isso são crimes mesmo, inclusive ele pode ser punido e pegar cadeia. Para isso, é preciso que elas mostrem também concretamente. Estuprou, tá bom, estupro é uma coisa difusa, uma coisa que aconteceu num dado momento específico. Então, quando? Como foi? Chantagem? Cadê a chantagem? Cadê as ameaças?
é importante que isso seja mostrado, para que não se misture tudo com ele é uma péssima pessoa, mas até aí tem muita gente que é uma péssima pessoa e tá por aí. E outra, teve condutas criminosas mesmo. Perfeito. Paulo, você quer falar alguma coisa a respeito disso, mas muito breve, por favor. Muito breve, eu vou acompanhar o comentário do Joel. O estupro é um assunto seríssimo e não dá para ser confundido com esses supostos abusos aí psicológicos, que a gente não sabe também se aconteceram, o que foi consensual, o que não foi consensual. Cada um é adulto e sabe da sua própria vida, né? Não dá pra gente fazer as nossas bobagens e depois botar a culpa em alguém. Agora, isso não é uma coisa isolada nos Estados Unidos. Você tem um movimento aqui que começou alguns anos atrás, o movimento Me Too, onde muitas mulheres vieram acusando publicamente, principalmente celebridades, de estupros, abusos e várias coisas do tipo, e muitas vezes extorquindo essas celebridades antes. Então a gente tem que tomar muito cuidado, separar as duas coisas, deixar que a polícia faça o trabalho de polícia. O caso mais simbólico foi o caso do ministro, agora ministro, né, Justice da Suprema Corte, Brett Kavanaugh, que foi acusado durante a sua sabatina no Congresso americano, pelo Senado americano, foi acusado de um abuso que ele teria cometido 20, 30 anos antes, na época da faculdade. A reputação dele foi arruinada, ele teve a grande mídia, CNN, New York Times, acabaram com a reputação do cara, e no final das contas tudo se provou uma grande fraude com uso político para tentar impedir a nomeação dele. Então, tem que ter cautela, tratar estupro com muito respeito, muita seriedade, mas separar de possíveis acusações falsas, porque acontecem sim.